Vamos hoje continuar o nosso assunto, o tema deste mês, que é trazer o sabor para a sua vida amorosa. O sabor. A Bíblia fala do sal, que não pode faltar sal em nós. Nós somos o sal da terra. E uma vida amorosa com sabor, uma vida amorosa que dá gosto, é uma vida amorosa onde vale a pena estar casado, vale a pena você ir para casa depois de um dia de trabalho, vale a pena você estar com uma pessoa que você vê, esse relacionamento está indo para um lugar, você namora, vocês estão se conhecendo, estão desenvolvendo, amadurecendo, e vocês estão vendo para onde vocês estão indo. Quer dizer, há um retorno, há um salário, não é? A palavra salário também vem de sal. Por favor, preste atenção neste texto sagrado. Leia aí em voz alta você, por favor. Então, vamos lá. A vossa palavra, quer dizer, o que você fala, seja sempre o quê? Agradável. Então, primeira coisa é agradável. Depois, temperada com sal. A gente vai entender o que significa isso. E para que saibais como vos convém responder, quer dizer, como vos convém falar, responder a cada um. Então, o foco deste texto aqui, sagrado, é a palavra. Como nós falamos, como nós usamos o poder da nossa língua, da nossa palavra. Você sabe, você já ouviu falar que as palavras têm poder. Palavras têm poder. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, com a língua você mata ou você dá vida. Porque o que a gente vê mais, especialmente quando há problemas no casamento, no relacionamento, é a troca de palavras duras, é a troca de palavras ofensivas, palavras tolas, palavras desnecessárias, que vão machucando, vão pesando o relacionamento. E a gente tem que entender o que a palavra de Deus ensina sobre o bom uso da palavra, o bom uso desse poder que há em você. Porque, saiba, o ser humano é o único ser, a única parte da criação de Deus que tem esse poder. Nenhuma outra criação, nenhuma outra criatura de Deus tem o poder de falar, o poder da palavra. Animais não falam, plantas não falam. Só quem fala é quem? Por que é só o ser humano que fala? Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é a palavra. O que Deus usou para criar tudo que existe? A palavra. Quando você abre a Bíblia lá no primeiro livro, Gênesis, a terra era sem forma e vazia, havia um abismo, mas Deus disse: haja luz. Primeira coisa que Deus criou foi o quê? Luz. Por quê? No escuro não dá para criar nada. Sem luz você não vê, você não enxerga. Como Deus criou o universo, tudo que existe com a palavra, você pode criar o seu mundo do jeito que você quer, com a palavra. Que tipo de casamento você quer? Você vai falar: bispo, eu quero um casamento onde há entendimento, paz, amor, carinho, respeito. Pois é, você pode criar isso com a palavra. Você pode começar usando a sua boca para criar esse mundo que você quer viver, pelo menos dentro da sua casa. Eu lembro de uma vez que eu ouvi uma palavra e eu criei naquela palavra e eu mudei. Eu mudei a partir daquele dia.
Nada aconteceu na minha vida naquele dia, mas dentro de mim, porque eu criei naquela palavra, eu já mudei. Eu mudei a forma de me enxergar, eu mudei a forma de ver o meu potencial, tudo por causa de uma palavra. Mas não foi um pensamento positivo, não foi uma tática. Porque para você usar o poder da palavra, você tem que crer. A palavra diz: a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com o quê? Com sal. Então vamos tratar da primeira parte aqui. Sempre agradável. A vossa palavra seja sempre agradável. Vamos pensar, o que é agradável? Agradável é o que nos faz bem. É o que não tira de nós uma reação ruim. É o que a gente quer perto da gente. A gente quer mais daquilo porque é agradável. O que me agrada é o que eu quero para mim. Então a palavra tem que ser sempre, as nossas palavras têm que ser sempre agradáveis. A nossa voz, ela não carrega só o texto. Ela não carrega só o texto. Ela carrega o sentimento também. Quando você fala ao telefone com qualquer pessoa, se você está triste, estressado, fora do seu normal, a pessoa do outro lado sente e pergunta: você está bem? Sim ou não? Já aconteceu com você? Aconteceu com você, com certeza você já percebeu outras pessoas também do outro lado e você percebeu que a pessoa não estava legal, mas você não está vendo a pessoa só está ouvindo, e ainda por telefone, que não é um som muito fiel. Você sente que tem alguma coisa errada. Por quê? A forma que a pessoa está falando, carregada de sentimento negativo, faz você perceber que algo não está bem com ela. Então, quando a gente fala, a gente tem que ter cuidado com os sentimentos que estamos transmitindo para a pessoa. Ainda que os seus sentimentos sejam válidos, como eu disse, frustração, raiva, etc. Mas se você vai falar na hora que você está sentindo isso e expressar o que você está sentindo, independente do que vai acontecer com as suas palavras, você está sendo imprudente. Você não está sendo sábio. Como o versículo fala no final, que para que saibais como convém responder a cada um. Quer dizer, antes de você responder, você tem que pensar: convém eu falar desse jeito? Convém essa forma de falar? Eu vou resolver alguma coisa com essa forma de falar? Você tem que parar e pensar, você tem que se perguntar. Ah, bispo, é fácil falar, mas na hora a gente está com raiva, na hora a gente só quer falar o que está sentindo. Pois é o seu problema. Não é que você não consegue, você consegue, porque no trabalho você faz isso. Não é verdade? Você trabalha com clientes, você trabalha com colegas, com patrão, e não me diga que no trabalho você nunca fica com raiva. Nunca fica com raiva no trabalho? Nunca fica com raiva no trânsito? Não, você fica, todos nós ficamos. Mas lá no trabalho você sabe, não, se eu estourar com o meu patrão, eu perco o emprego. Então, por mais que eu esteja ali, que raiva. Sim, senhor, patrão, sim, senhor. Não, eu vou fazer, não, tá certo, desculpe lá. Não é isso? Com raiva você engole, mas você fala o quê? Você fala o que é certo e não o que você está sentindo. Ah, mas isso não é falsidade? Não, isso é inteligência emocional. É inteligência emocional, né? Eu estava aqui pensando, muitas vezes a gente usa, talvez, a cultura, né, onde você nasceu, a sua família, para justificar por que você é assim. Eu nasci no Rio de Janeiro. Você que é carioca, você sabe que o carioca, ele gosta, eu falo mesmo, eu falo na cara mesmo, né? Carioca é engraçado. E quando eu me casei, uma das coisas que o Renato reclamou de mim foi a forma que eu falava com ele, né? E eu não sabia, eu não sabia, eu não achava que eu estava falando com ele de forma desrespeitosa. Para mim era normal, porque muita gente fala assim. E você pode falar assim, muita gente fala assim.
Na minha família, todo mundo fala assim. Aqui, eu sou lá desse lugar, lá todo mundo fala assim, todo mundo trata assim. Sim, mas nós estamos falando de inteligência emocional. Não é questão de cultura, sabe? Você não pode ficar presa ou preso a um jeito cultural, porque você vai ver que esse jeito cultural, muitas vezes, ele faz mal. E eu entendi isso. Eu entendi isso do meu casamento. Me fazia mal. Então, eu precisei mudar. Não deixei de ser a Cristiane. Não deixei de ser carioca. Mas eu me tornei uma pessoa melhor. Eu resolvi o meu problema no casamento. Eu consegui me adaptar com o paulista, porque ele é paulista, né? Eu me adaptei ao Renato. Então, é mais importante o meu casamento do que onde eu nasci. A família, na minha família todo mundo fala assim. E às vezes quando eu me pego tendo um comportamento que eu vejo familiares, né, tias e pessoas que têm esse comportamento que às vezes eu vejo que dá problema para ela, dá problema no casamento, dá problema na família, e eu vejo que eu tenho aquilo, eu fico, não, eu não posso ser assim, eu não posso ter isso aqui, eu não aceito ter isso aqui. Então, eu não vou ficar grudada a uma coisa que faz mal para a minha vida. E você tem que ver, solteiro, você às vezes quer atrair uma pessoa, mas você é uma pessoa que já nas suas amizades você já tem as dicas. Se você é solteiro e você tem dificuldade de ter bom relacionamento no trabalho, bom relacionamento com os amigos, com a família, você é ruim de relacionamento, ponto final. Não é só ruim de relacionamento amoroso, não. Você é ruim de relacionamento, ponto final. Você tem que acordar. Você tem que despertar, porque as suas palavras, o seu jeito não está sendo agradável. E enxergue-se, peça a Deus para te mostrar. Se você não está vendo, peça a Deus para mostrar. Ou então, pergunte a alguém que você confie, que é próximo de você, que não vai falar para te rebaixar, para te humilhar, mas para te ajudar. Chega para essa pessoa e fala assim, por favor, pode falar. Pega leve, mas... Fala aí, você vê alguma coisa errada em mim? A minha forma de agir, de falar, de ser? Pergunta para a pessoa, peça um feedback. Agora, esteja preparado para ouvir, né? Seja preparado para ouvir. Então, agradabilidade, essa é uma característica. Outra coisa que tem que acontecer é isso aqui, clareza na comunicação. Muitos casais cometem este erro. Eu diria, tanto mulher quanto homem, mas normalmente inclina um pouquinho mais para a mulher. Porque a mulher tem essa crença que o homem tem que saber o que ela está pensando, né? Que o homem tem que saber o que ela está pensando, tem que saber o que ela quer, sem ela pedir, sem ela falar. E eu sinto muito em dizer, mulheres, não é por má vontade, nem desinteresse. Realmente é porque nós não temos essa mente 360, né? Que vocês têm, que tudo está ligado, vocês estão vendo toda hora, tudo ao mesmo tempo, vocês estão pensando em tudo ao mesmo tempo. O homem normalmente ele está pensando só em uma coisa, é só aquilo ali. Se você fala, ele está olhando para uma coisa, você fala, ele vai, o que você falou? É só uma coisa. E não é desinteresse. Eu sei que há homem preguiçoso, há homem desinteressado, há homem que finge de desligado, eu sei. É tipo assim, você que trabalha no computador, é tipo assim, a mulher tem várias janelas abertas, o tempo todo, né? E o homem só tem uma janela. E aí você não entende, né? Porque você... Mas isso é muito natural para a mulher. Ela não vai mudar. Isso Deus nos criou assim, desse jeito, né?
E como a gente é muito rápida para ver as coisas, para perceber as coisas, então, se eu estiver carregando uma bolsa pesada, a minha amiga vai ver, não, deixa eu te ajudar. Na hora, eu não vou precisar pedir para ela. Mas, com o homem, às vezes, não é, hoje não, mas Já mudei, já não sou mais assim. já foi, né? E quando a gente fala de clareza, né, que é importante a clareza entre o casal, é que há muito presumir, né? Você tinha que saber, eu não precisava pedir, eu não precisava falar, você tinha que saber. Já falou isso no teu casamento? Já ouviu isso no teu casamento? Se eu preciso pedir, então não precisa fazer, né? Você está fazendo só porque eu estou pedindo. E, poxa, pense, Deus, mesmo sabendo tudo a nosso respeito, Ele fala, pedi e recebereis, não é? Sim ou não? Você não reclama com Deus, você não chega para Deus e fala, Senhor, se eu tiver que pedir, então também não precisa não. Você não faz isso. Deus sabe, e é Deus sabe de tudo mesmo. Aí realmente você está lidando com a sabedoria completa. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. O pedir é um ato de humildade. E o que é preciso acontecer no casamento é uma clareza, sem frustração, sem estourar, derramar a sua frustração sobre a pessoa. É você falar exatamente, dá uma mãozinha aqui com as bolsas, por favor, você dá uma mãozinha com as bolsas, tranquilo. Se você falar isso para o homem, dá uma mãozinha com as bolsas, rapidamente ele vai até fazer assim com os músculos, assim, aproveitar e mostrar quanto ele é forte. Ele vai ter prazer, porque você pediu. Mas você sair bufando, não, agora não precisa não, agora deixa. Isso é um exemplo simples, mas isso acontece em muitas outras áreas. Outro exemplo que a gente pode dar, e que eu acho que serve para muitas pessoas, por exemplo, as mulheres reclamam assim, ele nunca me elogia. Ele nunca me elogia, né? Gente, eu vou ensinar vocês, mulheres, como receber um elogio. Você gostou da minha roupa, Renato? Gostou? Linda. Pronto. Assim. Eu faço uma pergunta e ele então dá um elogio. Eu coloquei uma plantinha pequenininha do lado do Renato, assim, no banheiro. E a plantinha ficou ali 6 meses. Cresceu, começou a sair para fora do vaso, do vasinho dela, né? E aí eu pontuei para ele, olha só como ela cresceu. Aí ele, que planta é essa? 6 meses, do lado assim da escova de dente, sabe, assim. E eu, Renato, você não viu essa planta aqui? Mas agora que você apontou, eu estava vendo. Parece brincadeira, mas verdade. Eu não vi. Eu não estava nem aí para a planta. Nem vi a planta. Aí quando ela falou, não tem uma planta aqui. Não é de propósito. Então, a clareza, você pedir, você falar o que realmente está acontecendo, você expor, ajudar outra pessoa a entender, isso é essencial no relacionamento para evitar adivinhações, suposições, eu suponho, eu achei isso, eu achei aquilo. Não fique achando, deixe claro. Quer dizer, a gente está falando aqui de clareza, né? Então, clareza, agradabilidade e respeito, como tem que acontecer. Você respeitar quer dizer, você nem sempre vai concordar com a pessoa, mas você não precisa humilhar, xingar, dizer que ela está errada só porque ela não vê do mesmo jeito que você. Eu diria também, Renato, que o tom, né, ainda sobre o tom, você tem que ter um tom especial com o seu cônjuge. Você tem com o seu cachorrinho, com o seu pet você tem. Com o seu cônjuge muito mais. Com o seu filho você tem um tom diferente, né? Então,
Tem que haver um tom de carinho entre vocês. Você fala de um jeito com as pessoas, mas com seu marido, com a sua esposa, tem que ser de outro jeito. Você não pode falar com ela, com ele, só porque aquela pessoa você já tem intimidade, ela já te conhece, já viu, já passou. E aí você trata ela, vai pegar lá, não sei o que e tal. Sabe, você trata ela de qualquer jeito. Isso faz mal para a relação, porque ela vai se sentir assim, poxa, olha como ele fala com aquela amizade, com aquela pessoa no trabalho, e olha como ele fala comigo, olha como ela fala com a mãe dela, com as amigas dela, e olha como ela fala comigo. Então, não faça isso, tenha o seu tom carinhoso com o seu marido, com a sua esposa. Tá certo?